Muito bem. Então, vamos trabalhar agora a união estável. Vamos trabalhar agora a união estável. E a aula 3, então, foi sobre separação de bens. Obrigatória e convencional. E a aula 4 de hoje é a união estável. Bem, quando se fala em união estável, eu vou trabalhar com vocês o texto do artigo 1723 do Código Civil, 1723 do Código Civil, que assim dispõe. E eu apaguei o Código Civil da tela. Então vamos lá. Código Civil. O artigo 1723 do Código Civil, que disciplina a união estável, aliás, a união estável está nos artigos 1723, 1724, 1725, porque o 1726 é a conversão dela em casamento e 1727 é o que não é a união estável, e sim concubinato. Então, o artigo 1723 do Código Civil, ele define a união estável. Ele vai dizer que a união estável é reconhecida como entidade familiar entre o homem e a mulher. Como nós já vimos em aulas pretéritas, a ADPF 132/RJ, decidida pelo Supremo, equiparou as uniões estáveis heterossexuais às homoafetivas. Portanto, é reconhecida como entidade familiar a união estável não entre homem e a mulher, mas entre pessoas. O gênero é irrelevante. Entre pessoas. Deixa eu corrigir, então, a lei. Entre pessoas. Configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Historicamente, a união estável era chamada de concubinato. Concubinato, que vem do grego concumbens. E concumbens é literalmente deitar-se com, amaziar-se, copular, manter relação sexual. Portanto, o termo concubinato é pejorativo já na sua origem grega e latina. Não dá para estudar concubinato sem estudar um livro que é do meu mestre. Espera aí, eu já venho. E eu não achei o livro na estante, por óbvio que minha estante está uma zona, mas assim que as coisas voltarem à normalidade, eu vou gastar um dia só arrumando. O livro é o Estatuto da Família de Fato, do professor Vilaça. Não dá para estudar esse tema sem lermos este livro do professor Vilaça, que é o Estatuto da Família de Fato. Esse livro dele, que é um clássico, é o material básico de leitura para vocês do tema do concubinato, a união estável. Ele tem, eu não sei nem qual edição que ele está agora, porque ele tem esses livros há tanto tempo,
Eu lembro desse de capa branca, não sei mais qual é a edição do livro agora. Se fosse uma cobra, ia te picar. Tava na estante? Ah, mas é que ele mudou de capa. Deixa eu ver ele aqui. Então. Mas é que ele mudou de capa. Ó, a Bruna achou aqui a terceira edição. Mas você quer ver uma coisa, Bruna? Esse aqui não tem nem dedicatória a mim, tá vendo? Não é o livro que eu usava. A Bruna achou a terceira edição. Mas, de qualquer maneira, é a Bíblia da noção de família de fato. Então, o termo concubinato, que já era utilizado no sistema brasileiro, ele é um termo extremamente pejorativo. Tanto que o Código Civil de 16, quando se referia à concubina, era sempre a amante do homem casado. Concubinato era uma relação sempre proibida por lei. Ao partirmos do conceito etimológico da palavra concubinato, temos que ela descende do vocábulo concubinatus, que então já significava mancebia, amaziamento, abarregamento, do verbo concumbu, concumbis, concúbio, concúbito, ou concubo, concubas, concubui, derivado do grego, cujo sentido é o de dormir com outra pessoa, copular, deitar-se com, descansar, ter relação sexual, carnal, estar na cama. E, portanto, o termo concubinato é um termo pejorativo. A doutrina, na vigência do CC de 16, graças a um grande pensador do direito de família, tão esquecido hoje em dia, Edgar de Moura Bittencourt, que, aliás, curiosamente, é tio do meu querido amigo, professor Magalhães, pelo lado materno, esse jurista, que foi saneado pelo regime militar, por ser muito, ele era um desembargador aqui de São Paulo, por ser muito revolucionário para a época, ele foi saneado, ele produziu uma obra chamada Do Concubinato. Do Concubinato. Essa obra de Edgar de Moura Bittencourt, chamada Do Concubinato, é a obra que pôs uma pá de cal no problema dos tipos de concubinato. Por quê? Porque o concubinato, tal como pensado, eu vou até pôr ele aqui para vocês na tela, tem aqui no estante virtual, é um clássico, tá, esse livro. Esse livro é aquele que revolucionou o direito de família. Porque o doutor Edgar de Moura Bittencourt dividiu o concubinato em 2 tipos de concubinato. O concubinato puro e o concubinato impuro. E daí ele disse, eu não posso tratar da mesma maneira as famílias que nascem de um concubinato puro das famílias que nascem de um concubinato impuro. E aí, Edgar de Moura Bittencourt deu essa ideia que o professor Vilaça bem desenvolve na obra dele, que se eu sou, por exemplo, solteiro e estou vivendo como se casado fosse com uma mulher também solteira, apesar dela ser tecnicamente a minha concubina, a nossa relação é de direito de família. E, portanto, merece toda a proteção civil. Esse homem escreveu isso nos anos 1960. Portanto, esse homem é um precursor de uma ideia. E, se por outro lado, eu vivo com uma outra mulher, sendo casado, e ela é literalmente a amante do homem casado, aí o concubinato é impuro e ela não tem nenhum tipo de direito. O professor Vilaça, com base em Edgar de Moura Bittencourt, vai dividir o concubinato impuro em adulterino, incestuoso, adulterino se já for casado, incestuoso se eu viver em relação de concubinato com alguém da família que tem impedimento matrimonial, ou desleal se eu tiver 2 concubinas, ou seja, uma união estável e um concubinato. O professor Vilaça diz que, historicamente, a concubina do concubinato puro era chamada de honrada concubina
ou o concubinato de concubinato honesto. E, portanto, senhores e senhoras, foi aqui, a partir de Edgar de Moura Bittencourt, com a noção de concubinato puro, que surgiu a união estável. A união estável nasce de uma situação de pessoas não casadas, mas que poderiam se casar se quisessem. Portanto, não há entre os concubinos do concubinato puro, e que hoje são chamados de companheiro e companheira, não há impedimento matrimonial. O que eu quero dizer para vocês? O antigo concubinato puro, hoje é a união estável. Não utilizem mais o termo concubinato para essas relações. O termo é união estável. Graças a esse jurista Edgar de Moura Bittencourt. Por outro lado, se houver impedimento para o casamento, o antigo concubinato impuro, hoje é apenas concubinato. Concubinato. Não há mais o adjetivo. E, nesta situação de impedimento matrimonial, eu tenho, então, a aplicação do artigo 1727 do Código Civil. O antigo concubinato impuro agora é só concubinato. O antigo concubinato puro agora é união estável. Portanto, não usem para os companheiros o termo, concubino. Em suma, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521. Se ocorrerem os impedimentos do 1521, a relação será de concubinato. Ficará à margem do direito de família. Será uma relação não familiar. O homem que se junta com a sua própria filha e inicia uma relação como se de casamento fosse, tem uma relação concubinária. O irmão que inicia uma relação com outro irmão, como se os dois irmãos casados fossem, não tem união estável. Tem uma relação concubinária. Toda vez que houver impedimento matrimonial, nós teremos uma relação concubinária. Duas exceções. A lei diz que não se aplica a incidência do inciso 4º do 1521. Então vamos lá, vamos pôr os dispositivos aqui. Não se aplica, segundo a lei, e portanto, se não se aplica, haverá união estável e não concubinato, na seguinte hipótese. O inciso 4º do artigo 1521 diz que não podem se casar as pessoas já casadas. Não podem se casar as pessoas já casadas. Logo, se um homem casado tiver uma relação afetiva / sexual com uma mulher ou com outro homem já estando casado, não haverá união estável entre ele e essa outra pessoa. Mas, se esse homem casado estiver separado de fato, o que é separação de fato? Já trabalhei em aula pretérita. Ele tem a vida dele e a mulher a vida dela. Nunca procuraram um juiz para dissolver o casamento. Nunca foram ao tabelião de notas para fazer uma escritura pública de dissolução do casamento. Mas, cada um tem a sua vida. Esta hipótese pode ser de união estável e não de casamento. Caso concreto. Eu chego e falo, querida, o nosso casamento não deu certo. Ou chego e digo, querido, o nosso casamento não deu certo. Não. Eu vou para um lado, você vai para o outro. Sim. Vamos buscar um juiz para acertar as coisas? Ah, não, juiz não, é caro, dá trabalho, precisa contratar advogado. Toca a sua vida que eu toco a minha. Essa é uma hipótese de casamento que existe, mas houve uma separação de fato, porque cada um toca a sua vida, não há mais a
affectio paritalis, e, portanto, este casal, que no papel está casado, mas faticamente está separado, cada um com a sua vida, pode constituir união estável com terceiros. Como nós vimos na aula passada sobre divórcio, não pode se casar, porque ainda o vínculo está rígido. Mas o STJ põe fim aos deveres do casamento, põe fim aos regimes de bens pela separação de fato. E o Código Civil, com a redação do artigo 1723, parágrafo 1º, vai autorizar este casal, separado de fato, que tenha união estável e não concubinato. Estando separados de fato ou separados judicialmente, o Instituto da Separação Judicial acabou, como eu lhes expliquei na aula passada, mas ainda há pessoas que não converteram a separação em divórcio e que estão separados judicialmente e que, portanto, podem ter união estável. Nessa hipótese, não há concubinato. Agora, a pessoa casada, que tem uma pessoa fora do casamento, ainda que trate como companheira, como companheiro, o que ele tem é um concubino ou uma concubina. A relação da união estável gera família com todos os efeitos do direito de família. A relação concubinária do 1727 não gera família. Você vai perguntar, mas Simão, peraí, você é casado? Sim. E tem um amante ou uma amante? Sim. Aliás, a ideia de dar direitos ao amante ou à amante foi uma tentativa do Ibelefand de dar alimentos para a amante, mas que ele não conseguiu emplacar no Congresso Nacional. Eu, particularmente, sou contra essa iniciativa, mas havia uma maioria do Ibelefand que ia emplacar alimentos em favor da amante. Mas por que eu sou contra? Não é porque eu sou machista, não. É porque eu entendo que toda vez que eu dou direitos para amante ou para o amante, tanto faz o gênero, eu tiro direitos do marido ou da mulher que estão casados. Quem está jogando segundo a regra é prejudicado por quem está jogando fora da regra. Não dar direitos ao amante ou à amante é dar direitos ao marido e à mulher que estão casados. Então eu gosto da ideia de que se eu estou jogando um jogo que eu combinei, quem está fora do jogo não joga esse jogo. Mas vamos seguir aqui a lógica. O amante ou a amante pleiteia alimentos. Não ganha porque não é direito de família. Pleiteia meação por força da comunhão parcial. Não ganha porque não é direito de família. Pede o sobrenome do outro. Não ganha porque não é direito de família. Pede qualquer efeito de direito de família. Perde porque não é família. Mas eu tenho que lhes alertar o seguinte. Se eu estou casado com uma mulher e tenho outro ou outra, e aquele outro ou outra quiser parte do meu patrimônio, a jurisprudência e a doutrina admitem que com prova do esforço comum haja sociedade de fato. Eu falei agora há pouco para a separação obrigatória, o que eu falei agora há pouco para a separação convencional com pacto antinupcial, vale também para os amantes. Vale também para os irmãos que convivem como se casados fossem. Vale para o pai e a filha, a mãe e o filho, ou o pai e o filho, a mãe e a filha, que convivem como se casados fossem. Para que eles partilhem bens, é necessária a prova do esforço comum. Não há comunhão parcial em concubinato. Não há, porque concubinato não é família, é direito das obrigações. Mas admite-se, a partir da velhíssima súmula 385 do STF, que naquela época era usada para união estável e que hoje é usada para o concubinato, naquela época ela era usada para o concubinato chamado concubinato puro, e hoje, interessante que eu bato aqui, aparece a súmula do STJ, e hoje ela é utilizada para os casos de concubinato antigamente denominado de impuro. Essa súmula 385, não é 385, essa súmula 380
José Fernando Simão. Isso já é a idade, viu? A súmula 380 do STF vai admitir, então, que comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, repito, no passado, quando a súmula nasceu em 1964, era para o concubinato puro, provada a sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. E também naqueles tempos do politicamente incorreto, fazia uma brincadeira de dois tipos de relação que eu podia ter com o meu amante, com a minha amante, hoje eu não faço mais, que também já não posso mais fazer, mas basicamente, se eu tenho um casamento e fora do casamento tem uma outra pessoa, um homem ou uma mulher, e digo para ele ou para ela, escuta, vamos fazer um trabalho aqui para ganharmos dinheiro nós dois, vamos montar uma padaria, uma papelaria, uma frutaria, uma tinturaria, uma loja, um salão de beleza, e eu sou casado com uma pessoa, e com essa outra, que é a concubina ou concubino, eu monto algum tipo de comércio, indústria, etc., o valor daquele patrimônio deve ser partilhado, mediante prova do esforço comum. Então vem a pergunta, 50-50? Pode ser. 40-60? Pode ser. 70-30? Pode ser. Depende da prova do esforço comum. Não há comunhão entre concubinos. E por que não há comunhão? Porque não há regime de bens. E por que não há regime de bens? Porque não é família. Essa é a lógica do concubinato. Sociedade de fato, no máximo. Já a lógica da união estável é que a união estável é família, está no livro do direito de família e conta com a proteção do Estado. Por quê? Porque a Constituição Federal, já falei isso em aulas pretéritas, já pus esse dispositivo na lousa, no artigo 226, ele diz que é protegida como entidade familiar a família que nasce da união estável. E eu já lhes disse em aulas pretéritas que entidade familiar é um eufemismo. O correto é dizer agora família. Não há por que se chamar de entidade familiar o que é, na verdade, uma família. Essa é a leitura do artigo 226 da Constituição Federal. Portanto, a união estável gera efeitos do direito de família. Qual é o grande problema dessa conversa toda? É o seguinte: o casamento e a união estável devem ter idênticos efeitos ou eu posso dar para cada um efeitos distintos? O Código Civil não tratou a união estável da mesma forma que o casamento e deu a eles efeitos distintos. Vamos ver o seguinte agora. Nós temos aqui, então, a definição do que é união estável no artigo 1723. Eu vou definir a união estável e na aula de hoje eu paro e depois na sequência eu vou evoluir com a questão de identidade eficacial na próxima aula entre casamento e união estável. Então, a união estável é uma união configurada. 4 elementos configuram a união estável. 4 elementos. Primeiro, convivência pública. Segundo, convivência contínua. 3, convivência duradoura. E 4,
animus familiae, ou seja, familiae. Vivemos como uma família. A convivência para configurar a união estável deve ser pública, ou seja, ostensiva e não oculta. Aqui a doutrina separa a relação entre os amantes, que é clandestina e oculta, daquela ostensiva. Eu brinco que ostentar a união estável, torná-la pública, depende de região para região. Mas em São Paulo, capital, por exemplo, não havia, antes da pandemia, nada mais público do que ir ao shopping num sábado à noite. Se encontrava todo mundo. Tem lugares que é correr na praia, tem lugares que é ir a XPTO não sei onde. Então, o público é o ostensivo. Não tem nada mais oculto como aquela cena do romance do Jorge Amado da Gabriela, que o amante, para manter relações sexuais com o amante, ele batia na janela 4 vezes, ela abria a janela, ele pulava, ele passava aquela noite inteira de amor e despulava na manhã seguinte. Quem entra pela janela é amante. O BH é o boteco dos Marcelão. Então, ela é uma união ostensiva. Ela tem que ser contínua. Contínua não admite quebras. Eu não tenho como ficar indo e voltando. Ou seja, quem vai e volta tem namoro e não união estável. Ela não tem quebras, ela não tem interrupções. Ela é uma relação contínua. E depois ela é uma relação duradoura. E o duradouro é um termo bastante equívoco para a doutrina. O que é uma união duradoura? Quando o Romeu pula a janela e entra no leito da Julieta, depois que ele sobe naquela planta, e eles têm aquela noite fantástica de amor, e quando eles acordam, ele ouve o pássaro cantar, e ele diz que ainda é o nightingale, que é o rouxinol, que é o pássaro que canta à noite, e ela diz, não, já amanheceu, quem está cantando é o lark, que em português é cotovia. Aquela noite intensíssima de amor gera uma relação duradoura entre o Romeu e a Julieta, a ponto daquela noite duradoura de amor gerar uma união estável? A resposta é complexa e confusa. Me lembro eu, quando levei Zeno Veloso a Manaus, há muitos anos, num curso que eu coordenava lá em Manaus, houve uma aluna que perguntou, professor, eu tenho um amigo, sempre, nunca é o aluno que pergunta em causa própria, a família é sempre assim, ele tem uma amiga ou um amigo ou uma amiga que está junto com o rapaz há 3 meses, 22 dias, daí ela olhou no relógio e falou assim, e 14 horas. E, portanto, eu quero saber se isso é união estável. O Zeno até brincou. A senhora quer saber a diferença entre simplesmente o furunfá e a união estável. No fundo, o duradouro, para mim, é o requisito mais idiota do Código Civil. Por quê? Porque eu posso assinar um papel e estar casado, casamento, com um dia, basta o juiz de paz dizer, eu vos declaro marido e mulher, marido, marido, ou mulher e mulher. Tá casado. Porque a união estável existe duração, tá certo? Aí nós vamos, então, ler a questão da seguinte maneira. O duradouro tem a ver com o 4º elemento, que é o animus familiae. Se eu já me comporto como família, eu tenho união estável. No fundo, a união estável é uma forma de comportamento de casados sem que eu esteja casado. É um comportamento. Então, reparem, eu estou andando no shopping em São Paulo, vejo a Bruna de mão dadas com o Bruno. Eu não vejo a Bruna faz tempo, daí eu pergunto para ela, Bruna, quem é? Ela responde, meu marido. E o Bruno responde, minha esposa. Tem papel? Não. Mas estão em união estável, porque já há o animus familiae. Mas se ele disser isso, meu marido, minha mulher, meu marido, os dois disseram isso, importa se eles estão juntos há 1 dia ou há 24 meses? Não, eles têm união estável. Por isso que o duradouro é um requisito imbecil. Ele tem que ser lido à luz do animus familiae e não à luz do tempo cronológico. Porque, reparem, a Bruna e o Bruno vão iniciar uma união estável hoje. Eles fazem uma festa. Início de união estável, muito comum hoje em dia. Mandam convites, vamos todos nós,
nós damos até presente para eles de início de união estável. Amanhã, eles compram uma casa. E depois de amanhã, que é sexta, eles brigam. Não teve união estável de um dia? Claro que teve. Mesmo de um dia. E essa casa é comum. O duradouro é lido à luz do animus familiae, em que pese a lei que originalmente tratou da união estável no Brasil, a Lei 8971/94, a lei que originalmente tratou da união estável no Brasil, ela dizer, no seu artigo 1º, uma das leis mais mal redigidas da história da humanidade, que exigia-se um prazo de convívio de 5 anos para a configuração da união estável. Mas, se não tivesse filhos, se o casal tivesse filhos, o prazo de 5 anos não era necessário. Portanto, historicamente, a relação exige convívio afetivo e não prazo. Mas a legislação brasileira do passado exigiu prazo. E como a legislação exigiu, a doutrina acabou adotando esse prazo de 5 anos. É um prazo legal, não do Instituto da União Estável. Historicamente, nunca se exigiu 5 anos. Mas a lei brasileira exigia. O problema é que essa lei de 94, meus amigos e minhas amigas, ela foi revogada, pelo menos nesse requisito, pela lei 9278 de 96. E a lei 9278 de 96 é uma lei que já não mais exige o prazo de 5 anos. Reparem que a lei de 96, ela vai trazer um artigo idêntico ao do Código Civil Brasileiro, que só fala em convivência duradoura, pública e contínua. Portanto, a lei de 94, que falava em 5 anos, cai nesse requisito em 96. E, portanto, não se exige prazo para a configuração de união estável. E, aliás, também, meus amigos e minhas amigas, não se exige que eu more com ele ou com ela. Não é necessária a convivência sob o mesmo teto. O concubinato, ele não exigia, historicamente, que se morasse junto para que se configurasse o concubinato. Se vocês olharem a súmula 382 do STF, que também é de 1964, a súmula... Será que ela é de 64 ou ela é posterior? Deixa eu dar uma olhadinha nisso, que agora eu já não lembro de cabeça. A súmula 382 do STF, bom, é dos anos 60, ela não exige convivência sob o mesmo teto. Então, o fato de eu morar junto com a minha namorada ou meu namorado não transforma o namoro em união estável. E o fato de eu não morar junto com meu companheiro ou com a minha companheira não transforma a união estável em namoro. Então, eu queria perguntar aos senhores e perguntar às senhoras, qual é a diferença entre namoro e união estável? Se o namoro pode ser contínuo, se o namoro pode ser público e se o namoro pode ser duradouro. Aliás, o namoro normalmente é público e normalmente é duradouro. O contínuo é mais ou menos, depende do caso concreto. Qual é a diferença entre união estável e namoro se não é morar junto? Porque eu posso morar junto com namorada, namorado e não morar junto com companheiro ou companheira. Digam para mim, senhores e senhoras, aqui no chat, o que distingue o namoro, então, da união estável, se não é ser ele contínuo, público e duradouro? Alguém quer dizer o que distingue o namoro? O Vitor já disse aí. O namoro, Vitor, pode haver um objetivo de futura família. Na união estável, já há família hoje. O namoro pode dizer, no futuro nos casaremos, no futuro teremos uma união estável. A união estável é uma família atual, não um projeto de família. Para complicar tudo,
no rumoroso caso da atriz Luísa Brunet contra o Lívio, acho que é Lívio Parisotto, não é o nome dele, se não me engano. O nome dele eu sempre esqueço, mas acho que é Lívio Parisotto. É Parisotto, meu amigo. Houve uma briga para saber se a Luísa Brunet tinha ou não união estável com ele. Era uma briga de muito dinheiro, porque o Parisotto é muito rico. E a discussão era namoro ou união estável. Quem foi contratado para dar um parecer? Ele, Zeno Veloso. E o Zeno é contratado para dar um parecer para o Parisotto. E daí o Zeno resolve, desse parecer, nomear uma figura que é absolutamente curiosa e absolutamente confusa, que é o chamado namoro qualificado. Olha o Zeno aqui comigo numa aula que demos na pós-graduação da Faculdade de Direito. Olha o querido Zeno Veloso. E Zeno, então, vai e cria uma confusão teórica dos diabos no parecer da Luísa Brunet. Primeira instância, o Parisotto ganha, não é união estável, é namoro. Agora, semana passada ou retrasada, acho que passada, o TJ de São Paulo confirma que não é namoro, que não é união estável, é simples namoro. E o Zeno daí criou uma terceira figura, que é o namoro qualificado. Qual é a diferença de namoro qualificado para namoro? Não sei dizer para os senhores. Não sei dizer para os senhores, porque as figuras do namoro e da união estável se distinguem pelo ânimos família. O Zeno, nesse parecer, genial como sempre. Aliás, o Zeno era, na minha leitura, o jurista absolutamente genial. Faz uma falta terrível um país sem Zeno Veloso. Olha, curiosamente, semana que vem, completam 60 dias da morte do Zeno. Zeno cria a figura do chamado namoro qualificado. E aí, meus amigos, eu nem vou explicar o que é isso, eu não sei o que é isso, eu discordo da existência disso. Vocês vão estudar os textos do Zeno e a doutrina sobre o tema dessa terceira figura, que é o namoro qualificado. Salvador, os casos que não é claro quem é amante, quem é marido, quem é esposa, caixeiro viajante que tem duas famílias, eu disse na aula própria, já está no YouTube, que aí há o efeito da putatividade. Eu falei isso quando eu trabalhei as famílias paralelas, numa aula própria, está lá com bastante cuidado. Então, Zeno nos deixou tantas coisas boas em termos de doutrina e nos deixou esse instituto caótico, do tal do namoro qualificado, que eu não sei o que é isso, para dizer que a Luísa Brunet era namorada do Lívio Parisotto e não era esposa nem companheira. Prevaleceu, em primeira instância, essa tese, prevaleceu no TJ de São Paulo essa tese, e dificilmente o STJ pode entrar numa questão fática como essa, reformar uma decisão, porque é puramente fática. Dizer se é união estável, se é casamento, ou se é namoro, é uma questão puramente fática, que o STJ, com a súmula 7, tem o óbice, está barrado de trabalhar. Apesar que eu já vi casos que ele se meteu em coisas que não deveria se meter, então nunca se sabe se politicamente o STJ não vai querer conversar sobre o caso Luísa Brunet e acabar superando a súmula 7, tá bom? Abraço a todos, abraço a todas. Acabamos a primeira parte da união estável. Eu retomo semana que vem a segunda parte. Alexandre, eu não li seu texto, eu estou correndíssimo com meus pareceres, mas eu prometo que na hora própria eu vou ler o seu texto, vou fazer comentários sobre ele, tá bom?